Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Ivo, especialista em Direito e Processo do Trabalho e estou aqui para colaborar com a sua aprovação no exame de ordem. Vamos lá. Direto ao ponto, pessoal. Aula do dia. Audiência trabalhista, testemunhas. Testemunhas. Vamos pensar primeiro a quantidade de testemunha que cada parte pode levar para comprovar os fatos alegados, tanto na inicial como na contestação. Vamos lá. Rito ordinário, quantidade de testemunhas, 3. Rito sumaríssimo, quantidade de testemunhas, 2. Inquérito para apuração de falta grave, quantidade de testemunhas, 6. Então vamos lá, 2, 3, 6. Pessoal, 2, 3, 6. 2. Rito sumaríssimo, causas com valor de até 40 salários mínimos. Rito ordinário, causas acima de 40 salários mínimos. Como regra, inquérito para apuração de falta grave, testemunhas, 6. Professor, o que é inquérito para apuração de falta grave mesmo? Nada mais é do que uma ação trabalhista para comprovar o ato faltoso de dirigente sindical antes de aplicar a justa causa nesse funcionário. Pois bem, mas aqui o assunto é testemunhas. Vamos pensar um pouquinho sobre testemunhas no processo do trabalho. Informações importantes. Artigo 825 da CLT. Na primeira audiência, não há necessidade de citação e intimação da parte contrária. As testemunhas deverão comparecer na audiência, prestem atenção aqui, por simples convite. Simples convite da parte que a convida. Muito bem, professor, então e se no dia da audiência eu convidei e ela não for? Muito bem, aí você pede nada mais, nada menos do que a suspensão da audiência, dizendo para o magistrado: excelência, minha testemunha não compareceu. Magistrado vai ter que suspender a audiência para quê? Para quê? Para intimar a testemunha. Aqui em São Paulo, nós costumamos dizer em mesa de audiência que trata-se da questão do provimento. Excelência, eu gostaria de intimar a minha testemunha pelo provimento. Muito bem. Detalhe, aqui se encontra um detalhe muito importante. Professor, há necessidade de comprovar para o magistrado que eu convidei a testemunha para ele suspender a audiência? Rito ordinário, não há necessidade de comprovação do convite. E no sumaríssimo? Sumaríssimo, rito muito mais célere, pessoal. Há necessidade? Sim, quero a suspensão da audiência. O magistrado simplesmente vai olhar para você e falar assim: doutor, provas, convite, eu gostaria que você provasse que você convidou a testemunha, senão eu não vou adiar a audiência. Se o magistrado pensar em instruí-la, haverá instrução e você não vai ouvir a sua testemunha. Ok? Então só tomem cuidado quanto à questão do artigo 825. Esse artigo está direcionado para o rito ordinário e nós temos o artigo 852-H da CLT, que vale a pena a leitura, que pontua que são duas as testemunhas nesse rito e que o magistrado só irá suspender a audiência se você comprovar que a testemunha foi convidada e não compareceu. Ok? Como que eu devo comprovar esse convite? Olha, confesso que já comprovei o convite por meio do WhatsApp. Mostrei o celular para Vossa Excelência, falei: tá aqui, Excelência, o convite, convidamos, ela não compareceu, disse que não viria. Aí o juiz suspende a audiência e ato conseguinte, vamos intimar a testemunha para comparecer. Se não comparecer na próxima, o magistrado poderá aplicar multa na testemunha e aí sim condução coercitiva, ok? Estar lá para prestar o seu depoimento. Lembrando que testemunha não é nem de A e nem de B. Testemunha é testemunha do juízo. Testemunha tem que falar a verdade, pessoal. Ok? Fatos mega, hiper, super, ultra importante. Então vamos lá, rememorando. Testemunhas, 2, 3, 6. 2, sumaríssimo. 3, ordinário. 6, inquérito para apuração de falta grave. Detalhe, professor, você está falando 236, mas é a quantidade total de testemunha? Não, quantidade indicada por cada parte. Então, no sumaríssimo, poderíamos ter até 4 testemunhas, 2 para cada parte, no ordinário até 6 testemunhas, 3 para cada parte, e no inquérito para apuração de falta grave até 12 testemunhas. Ok?
Fica a dica direto ao ponto, pessoal, não percam foco nessa questão de quantidade de testemunhas, ok? E para finalizar, a questão do convite, rito ordinário, primeira audiência, não há necessidade de comprovação do convite. Rito sumaríssimo, há necessidade da comprovação do convite. Caso isso não ocorra, o magistrado não vai suspender a audiência e remarcá-la para ouvir a sua testemunha. Vamos tentar resolver uma questão OAB a respeito do tema, em especial rito sumaríssimo, porque penso eu que é o mais importante aqui para nós nessa nossa aula. Vamos lá, pessoal, na tela. Em audiência trabalhista, sob o rito sumaríssimo, o advogado da ré aduziu que suas testemunhas estavam ausentes. Sem apresentar qualquer justificativa ou comprovante de comunicação às testemunhas, requereu o adiamento do feito. Diante disso, estando presentes as testemunhas do autor, o juiz indagou do advogado do autor se ele concordava ou não com o adiamento, requerendo justificativa. Sobre o caso relatado, na qualidade de advogado do autor, assinale a afirmativa correta. A. Deve concordar com o adiamento, já que ausentes as testemunhas, essas poderão ser intimadas para comparecimento na próxima audiência. B. Deve se opor ao adiamento, requerendo o prosseguimento do feito, pois, não havendo comprovação do convite às testemunhas, a audiência não poderá ser adiada para intimação das mesmas. C. Deve se opor ao adiamento imediato, requerendo a oitiva de suas testemunhas e protestar por depoimentos pessoais para, na próxima audiência, serem ouvidas as testemunhas da ré. D. Deve concordar com o adiamento, pois a lei não exige justificativa ou comprovação de convite às testemunhas. Pessoal, alternativa correta, B, deve se opor, requerendo o prosseguimento do feito, pois não havendo comprovação do convite às testemunhas, a audiência não poderá ser adiada para a intimação das mesmas. Regrinha do artigo 852-H da CLT, pessoal. Direto ao ponto, rumo à aprovação. Até o próximo vídeo.